Mais um episódio do podcast Maricá Info iniciando, um programa que tem como objetivo entrevistar as personalidades do município, as pessoas que mobilizam todo o nosso entorno, geram desenvolvimento para o município. E hoje a gente está recebendo o nosso secretário de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, É isso. José Alexandre. Já te agradeço por participar do nosso podcast, né? A gente sabe da correria, a gente marcou algumas vezes e teve que remarcar, sem problema, a gente está acostumado com isso também, até por problemas técnicos que a gente tem. Então eu já te agradeço a disponibilidade e fala um pouco pra gente quem é José Alexandre, o que José Alexandre já fez, tanto na sua vida quanto na cidade mesmo. Primeiro, João, agradecer a oportunidade. Realmente, nesse início agora, né, com as novas atribuições que eu assumi e de cara pegando aí o carnaval, a gente realmente precisou remarcar, mas eu estou aqui para passar informações para vocês, pela sua grande audiência que você tem na cidade, fora da cidade. E é importante que as pessoas tenham a melhor informação, informação certa, correta, e que a gente possa ter aqui, durante esse tempo, uma troca bacana aí para falar para quem curte o turismo, quem conhece o turismo. Zé Alexandre, eu sou, todos sabem, né? Muitos sabem, né, que eu sou friburguense, né? Mas estou há 8 anos morando em Maricá. Trabalhei no desenvolvimento de alguns projetos, sou turismólogo, né? Formado em administração de empresas. Depois me especializei na área de turismo, na área de gestão pública e sempre procurei militar muito dentro da área do empreendedorismo, né? E principalmente na relação com o setor produtivo. Então, a minha vida toda foi trabalhando, eu sou produtor de eventos há 25 anos, que eu tenho uma produtora em Friburgo, inclusive, e sou comerciante, trabalho também na área do varejo, e a gente tem, assim, por prática de vida, sempre aprimorar, estudar, entender o que que a gente pode estar trazendo de novidades, conhecer, né, o que está acontecendo, que às vezes na vida, né, nada se cria, como já dizia o Chacrinha, tudo se copia, e a gente precisa fazer realmente, trazer para Maricá coisas boas. É isso. Você desenvolveu no último é, período que foi secretário, né? Secretário de. Eu só não lembro muito Eu bem fui a secretário nomenclatura. de turismo, né? Eu comecei com turismo, só que assim, logo depois foi nos últimos 2 anos do primeiro mandato do prefeito Fabiano, eu fui secretário de turismo, só que foi quando teve a pandemia. Então eu comecei a fazer todo um trabalho na Secretaria de Turismo, de organizar os roteiros, de estruturar tudo, de fazer um trabalho bacana. Foi quando a gente cria a nossa plataforma, que é o Conheça Maricá, o Maricá Oficial, que é o nosso aplicativo. Mas depois a gente precisou entrar naquela onda maluca de ter que fazer o turismo reverso, que é convidar as pessoas a não virem mais para a sua cidade. Então foi um período complicado. Quando o Fabiano assume o segundo mandato, ele faz a organização de uma secretaria de projetos especiais e coloca ali a promoção. Então eu trabalhei muito em parceria com o turismo, com a cultura e com a Codemar, desenvolvendo projetos, né? E fiquei responsável até hoje pelo nosso Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável, que a gente chama de Maricá 2030, que é quando a gente estabelece metas, né, para que a cidade possa estar avançando, se organizando, melhorando a oferta, trazendo um fluxo que a gente está buscando muito, um fluxo diferenciado para a cidade. Eu sou responsável por esse plano e agora tudo se integra, né, junto na nova estrutura que o Quaquá propõe que a gente faça essa integração do turismo, do comércio e da indústria. Entendi. Essa questão do 2030, só vou chegar para o microfone, é isso? Só pra gente não ter problema de áudio, Tá ótimo. beleza? Nessa questão do 2030. Tá na câmera dele ainda, Davi? Tá. Nessa questão do plano Maricá 2030, a gente já teve alguma métrica atingida nesses primeiros anos? Eu não sei, ela foi criada 2018. 2018, É. então nós estamos em 2025, Uhum. começo de 2025. Já teve alguma meta dessa atingida? Já. Maricá, a gente viu recentemente que ela foi elevada à categoria B no turismo, né? No mapa do turismo no Brasil, saindo era C, Era né? ser. Era C.
Mas aí eu já vou entrar também, emendar numa outra pergunta que é: Saquarema, que é o município vizinho, é categoria A. Você acredita que Maricá tem potencial para chegar? E se tiver, se está dentro dessa meta do Maricá 2030? Então, vamos falar rapidinho do Maricá 2030. Eu termino concluindo essa parte falando do mapa do turismo. Bom, quando eu cheguei, né, para assumir aqui a Secretaria de Turismo, a gente não tinha base referencial de dados, nenhuma. A cidade não se colocava como um destino turístico assim nas prateleiras do mercado. A gente não tinha relação com agentes e operadores. A gente não tinha um receptivo estruturado. A gente não tinha uma governança. O setor gastronômico não se conversava, né? As pousadas tinham muito pouco apoio técnico, operacional, não recebia informação, não recebia demanda. Então foi um trabalho praticamente do zero. A gente começou aqui um trabalho do zero mesmo. O plano ele chega para nos ajudar a estruturar esse faseamento, né? Então, qual é a primeira coisa que a gente precisou fazer? O diagnóstico, né? Igual quando você vai num médico que você precisa ser medicado, mas antes ele vai te pedir uns exames para você entender a complexidade do problema. Então, para que a gente pudesse previsionar ações e projetos, a gente precisava fazer um grande diagnóstico, que foi feito. Então, nos 2 primeiros anos, nós fomos entender como que Maricá se coloca dentro do posicionamento dos destinos turísticos, para qual mercado a gente vai buscar, né? E para isso a gente tem que entender a estrutura. E aí a gente se depara até hoje com algumas questões, mas naquele momento, em 2018, 2019, era muito pior. Você não tinha disponibilidade para nada, a cidade estava passando por uma transformação de infraestrutura, de melhoria, né, de acessibilidade, de calçado, sendo a cidade era outro, né? Eu me lembro quando eu cheguei para trabalhar na Secretaria de Turismo, a gente tinha na frente um grande terreno cheio de mato. Hoje você tem um bulevar, você tem uma cidade muito mais estruturada. Então, dentro do Plano Maricá 2030, nós desenhamos a organização e entendemos que a alta temporada por si só já traz um fluxo. E a gente busca fazer pesquisa, fazer análise, fazer pesquisa de origem. A gente tem, a cada 6 meses, a gente faz pesquisa e faz um comparativo para entender em qual posicionamento. Naquele momento, a gente identificou que o Carnaval, Natal e o Réveillon, quer dizer, a alta temporada, por ser uma cidade praiana e de verão, ele já tem um fluxo natural. A gente está aqui perto de um mercado emissor com 4 milhões de pessoas num raio de 100 quilômetros. Então você tem muitas pessoas que migram para cá, principalmente São Gonçalo, Itaboraí, que são cidades próximas e se utilizam das nossas praias. Mas a gente precisava sair desse raio, a gente precisava buscar novos mercados, né? E o que que a gente entendeu? Que a gente deveria trabalhar a baixa temporada. Então, o Maricá 2030, quem acompanha, e todo ano a gente faz um seminário lá por volta de outubro, novembro, fazendo uma prestação de contas. Tá? Inclusive faz parte lá das entregas, um seminário de prestação de contas, para mostrar o que, que a gente fez naquele ano, para o setor acompanhar, para o setor também criticar, para que a gente possa fazer uma reavaliação da próxima fase, né, e aonde a gente precisa melhorar. Então, o que a gente deixou de legado, vamos dizer assim, na gestão do prefeito Fabiano, enquanto Plano Maricá 2030, foi organizar a governança. A gente não tinha uma governança. O setor de turismo ele não é feito pela prefeitura, pelo poder público, né? A prefeitura ainda brinca que quando ela não atrapalha, ela já ajuda muito, né? Em várias cidades a gente brinca muito com isso. E quando ela pode ajudar, que é o nosso caso aqui de Maricá, fomentar a atividade turística, a gente, né, faz tudo para que o setor se desenvolva. Então aqui nós criamos um calendário de eventos onde a gente dá muita ênfase ao período agora após Carnaval, que é março, abril, até outubro, novembro, quando começa o Natal iluminado. Por que isso? Porque foi identificado através de pesquisa que esse é o grande período de dificuldade da cidade, de ter fluxo turístico. Então nós desenvolvemos já estamos na 7ª edição do Festival Gastronômico de Inverno. Nós criamos alguns eventos na área de cerveja, aqui mesmo em Itaipuaçu a gente tem o Maricá Beer Fest,
aí o Festival de Frutos do Mar, desenvolvemos também os nossos roteiros turísticos rural, fizemos mapeamento, vamos dizer assim, das trilhas, identificamos, está tudo no aplicativo. Você chegar lá, entrar no aplicativo, tem uns QR Codes, você chega para cada roteiro, que inclusive agora a gente passa por um processo de atualização desses dados. Já montamos uma equipe, a gente nos próximos 90 dias a gente vai atualizar todos os dados do aplicativo, porque queremos um guia aqui para Itaipuaçu, um guia voltado para a gastronomia e hotelaria, porque Itaipuaçu se coloca como, né, uma lógica turística em que a gente está muito atento ao que está acontecendo aqui, porque aqui tem uma diversidade, novos empreendedores chegam, né? Eles chegam por Itaipuaçu. Então, dentro do Maricá 2030, a gente tem as métricas, elas estão no nosso site. A gente tem um site lá, além do site conheçamaricá.com.br, a gente tem o site de prestação de conta que chama-se maricá2030.com.br. São dois sites, um para promover e o outro para poder apresentar dados estatísticos, números, porque a gente tem muitos universitários que buscam fazer teses, TCCs e tal no turismo, e eles ficam onde a gente encontra dados sobre o turismo da cidade, onde a gente está, onde a gente quer chegar. Nós identificamos, quando a gente chegou aqui, a gente conseguiu mapear e a gente tinha menos de 800 leitos, né, na cidade. Hoje a gente já tem em torno de 1.600 leitos, que a gente dobrou a quantidade de leitos cadastrados. Ainda é muito pouco. A gente tem números que a gente precisaria hoje ter pelo menos 3.000 leitos para atender a demanda existente. Isso é um trabalho que o prefeito Quaquá tem solicitado muito, que a gente avance no apoio às pousadas, no financiamento. Está sendo feito um estudo agora, eu e o secretário Matheus Gaúcho, de empreendedorismo, né, de economia solidária, para que a gente possa fazer um novo Fomenta, que ele até colocou isso, esse Fomenta voltado especificamente para atender as necessidades das pousadas. Nesse momento, João, eu estou com uma equipe de 7 pessoas rodando todas as pousadas, fazendo uma entrevista, indo a cada uma, para quê? Para entender se ele tem 5 quartos, se ele quer passar para 10, qual é o valor que ele precisa para isso, qual é a necessidade iminente dele, qual é o prazo de carência, o que, que ele precisa de recurso. Isso foi uma solicitação do prefeito para entender o tamanho da necessidade. Lógico, a gente está buscando também novos empreendimentos hoteleiros, grupos de fora, a gente foi para a Fitur para isso, mas a gente entende que a gente precisa, para poder, inclusive, já entrando na questão do mapa, a gente precisa, uma das métricas e avaliações que o Ministério do Turismo tem é a qualidade e a diversidade da oferta de meios de hospedagem. Quando você faz um comparativo aqui com a cidade vizinha, lá tem um evento internacional, que é o WSL, né? E a cidade de Saquarema ela ganhou muita visibilidade. E tem também um quantitativo dos equipamentos no Cadastur, que é o nosso Cadastro Nacional de Turismo, onde todos os empreendimentos têm que estar lá. Então, uma das razões de que a gente não consegue ainda chegar na categoria A, e eu entendo que isso é um processo, né? Acho que a gente avançou muito e a gente tem tudo para avançar agora nos próximos anos. E eu acredito que pelo menos nos próximos 5 anos vai ter essa avaliação sobe à medida em que a gente consiga também atender os gargalos e atenuar os problemas que fazem com que os empresários não consigam expandir ou não consigam. Se você reparou aí uma pequena interrupção, nós tivemos um problema de energia elétrica agora. Um dos gargalos que a gente tem na cidade aqui, de repente a gente vai destrinchar um pouco mais esse problema para o crescimento da cidade, né, que envolve aí investimento no turismo. Zé, você estava falando Do mapa. do mapa. Vamos lá, vamos voltar. Não, eu estava dizendo que ainda a importância de Maricá hoje está colocada na classificação B e que a gente vai perseguir muito, né, chegar lá na classificação A, mas isso é o tempo, os investimentos que vão chegar e principalmente a gente resolver problemas de infraestrutura. Saquarema, ela chegou na classificação A, mas ela também tem, né, algumas dificuldades. Eu converso muito com o Badá, que é o secretário lá de turismo, ela também tem, mas ela tem hoje uma projeção em função do WSL e uma qualidade na oferta hoteleira superior à Maricá. E eles estão recebendo muito investimento também nessa área. Criaram agora um centro de eventos. Então a cidade está se desenvolvendo muito, né?
Então, em função da exposição que Saquarema tem, que passou a ser uma cidade conhecida mundialmente, eles conseguiram, como outras cidades também subiram a classificação. Então, assim, o trabalho que está sendo feito em Maricá é realmente, né, e se você parar para comparar há 5 anos atrás, Maricá era uma desconhecida e era uma cidade em que as pessoas, quando falavam o nome Maricá, o que que tem em Maricá? Pô, você vai passar final de semana em Maricá, né? A gente ouvia falar muito nisso. Como é que faz para chegar em Maricá? E hoje a gente percebe que a cidade ela vem se posicionando, se colocando, se organizando, se estruturando para poder receber cada vez mais o turista e principalmente para que o residente, o morador, tenha a percepção de que nós somos uma cidade turística e por ser uma cidade turística nós não temos grandes indústrias, né, diferente de outras cidades. A gente aqui depende do setor comércio e serviço. Então, por isso que há um grande esforço também no atual governo de ampliar os cursos de qualificação, junto com a Secretaria de Trabalho, com o ICETIM, Direitos Humanos, todas as secretarias, a minha, de turismo, todas vão trabalhar em parceria para fazer com que a gente tenha um grande projeto de qualificação e atualização e os alunos também que estão chegando no passaporte, né, possam também se integrar a esse projeto. Então, acho que rapidamente a gente vai chegar na categoria A, fazendo um dever de casa, né? Essas questões que acabou de acontecer agora aqui no estúdio, a gente poder avançar, porque é um gargalo, a questão da água, a questão da energia, a questão da internet, isso tudo a gente precisa vencer. É isso, acaba que a gente fala um pouco de infraestrutura, vê essa carência acontecendo, né? A gente vê esse problema, sente esse problema aqui no estúdio durante a entrevista, e a gente, eu te coloco como uma, algo que também você não consegue controlar, né? De como que a cidade vai se projetar, né? Tem se projetado internacionalmente, na Fitur, né? Recentemente, se colocando como destino turístico internacional, se ainda a gente tem essa carência dos leitos, né? Das estadias na cidade, e dessa falta de, como que essa falta dessa infraestrutura interfere no empresariado, trazer esse empresariado para a cidade, né? Olha, eu converso muito com os grupos hoteleiros que procuraram a gente, procuram. E assim, eles querem entender o plano de desenvolvimento da cidade em relação ao assunto. Por exemplo, porque todo empreendimento, para ele poder ser concluído, a gente tem aí 4, 5, 6 anos para que o empreendimento ele realmente aconteça, né? Então, naturalmente que quando ele entende que olha e vê como a Sanepar está fazendo um excelente trabalho, a gente há poucos anos tinha um 3, 4, 5% de cobertura de saneamento. Estamos chegando perto de 30, daqui a pouquinho a gente chega a 50. E quando a empresa, né, o grande equipamento vem e olha que a cidade está caminhando para resolver, ele já começa a entender a importância de se pensar efetivamente em iniciar a planta dele. Então, é o que a gente precisa agora, né, e o prefeito teve essa semana com a diretoria da Enel, é que quando a gente chegar com os nossos investimentos que a prefeitura está fazendo, parque tecnológico, né, outras ações que vão chegar, que são demandas do próprio governo, hoje a gente tem ali um equipamento parado, que precisa, que vai ser, brevemente vai ser entregue de fato à população, que é o nosso mercado municipal no centro, e o grande problema ali é a energia, né? O Secop, a gente também tem problema lá com energia. Então, a gente não pode viver no ritmo de crescimento e desenvolvimento que a cidade está com essas questões. É preciso fazer a ampliação da rede, é preciso ter medidas alternativas, né? O parque fotovoltaico também que está sendo feito pela Codemar vai minimizar. E eu acredito muito que a gente vai conseguir nos próximos anos aí trabalhar fortemente para vencer esses desafios. Isso, você quer falar um pouco sobre essa divisão, né, das secretarias de turismo e eventos? Porque, de repente as pessoas podem ainda não estar entendendo muito o que vai ser a atribuição da Secretaria de Turismo, o que vai ser a atribuição da Secretaria de Eventos. O pensamento do prefeito Quaquá, quando ele cria a secretaria e coloca uma pessoa
muito competente lá, que é o Rony Peterson, o que que a gente tem esse desenho? A Secretaria de Turismo, ela, até pela dimensão da cidade, a vocação e o direcionamento que o prefeito tem, ela é uma secretaria super estratégica, né? Ainda mais quando a gente também acumula comércio e indústria, né? E o mercado interno que eu vou explicar. A Secretaria de. E a gente tem muita demanda de bairros, demanda das igrejas, a gente tem muitas demandas de associações de moradores, a gente tem demandas de bairro que a gente não estava conseguindo ter o atendimento, dar atenção assim, e às vezes são coisas pequenas, né? Um evento de uma igreja que é um banheiro, que é uma tenda, que é um som, Um apoio, né? um Dá um apoio apoio. logístico, né? Então, assim, e a Secretaria de Turismo tem que pensar nisso tudo que eu estou falando para você aqui, né? Cuidar do desenvolvimento da oferta, fazer as atualizações, organizar o calendário. Então, quando se cria essa secretaria de eventos, é para que a prefeitura possa estar mais próxima das comunidades. Naturalmente que o secretário ele tem a visão dele se criar alguns eventos que ele quer tocar, e no calendário que a gente apresentou, que vocês estavam lá cumprindo, a gente faz a delegação, porque tem todo o evento tem um ponto focal. Quem é a secretaria? Até para as pessoas que querem participar de alguma forma, querem até entender a quem entrevistar, né, sobre aquele evento. Sim. Então a gente coloca essa secretaria, a responsabilidade dela é esse evento, a secretaria tal. Os grandes eventos da cidade continuam sob o comando da Secretaria de Turismo. Então, Carnaval, Natal, Réveillon, a Padroeira, o Arraial de Maricá, Natal Iluminado, todos esses eventos estão sob a cargo da Secretaria de Turismo. E alguns eventos, e a gente tem conversa, e tem a cultura também tem uma série de eventos que foram colocados, o esporte também tem, a Codemar também tem, como o Maricá Games, é um evento que é feito pela Secretaria, pela Codemar, como a Flim é feito pela Secretaria de Educação. Então, cada secretaria tem a sua autonomia. A ideia da Secretaria de Eventos, o que a gente tem conversado, é realmente poder chegar mais próximo das comunidades, dar um atendimento mais pessoal, e essa equipe que o Rony está montando é para fazer realmente esse trabalho de ligação. E eu acho que talvez a secretaria que vai conversar mais com a dele é a minha, né, para que a gente possa também, com pouca experiência que a gente tem na cidade, dar o suporte que ele precisa nesse início para que a secretaria dele possa ter êxito assim, efetividade naquilo que ele se propõe. Então, eu vou te fazer uma pergunta agora sobre como você vê, né? Também uma outra Uhum. provocação. É, a realização desses eventos, elas dependem do transporte, muitas vezes, para levar as pessoas para esses pontos. Porém, a gente tem em Maricá, né, um modal transporte tarifa zero, que é a única opção. Você vê, como que você vê isso? A EPT, ela tem algum pensamento visando, por exemplo, o transporte turístico para esses lugares? Porque a gente vê, às vezes, esse fluxo indo junto, por exemplo, com o trabalhador que está indo para sua residência, naquele local, porque muitas vezes o evento ele coincide com o dia de semana, dependendo do evento, né? E até mesmo para quem trabalha final de semana. E aí a gente vê também alguns gargalos desses ônibus estarem lotados, até mesmo do turista, Sim. assim, pô, eu vou para o lugar e aí eu vou ter que ir de onde, como é que funciona, não tem disponibilidade toda hora. Se há um planejamento entre o turismo e a EPT, ou se tem realmente o pensamento, por exemplo, de um transfer para esse pessoal que algo que a gente não vê, né? Quando a gente vai em uma cidade mais turística como Búzios, a gente vê muita van, que lá tem toda uma organização e uma consolidação do trade turístico para isso, né? Para que a pessoa não dependa, por exemplo, de um Só do transporte, transporte, só de um é, único de modelo um de único transporte. modal de transporte. João, eu falo até então pela secretaria que eu ocupei, e agora, com essa junção, eu acho que eu vou poder criar mais condições. É, Todos os eventos que foram realizados, né, pela Secretaria de Promoção, a gente sempre tem lá um checklist de trabalho.
Então a gente aciona todo mundo com muito tempo, a gente faz os ofícios, a gente faz a legalização. Nós somos muito criteriosos, até pelo meu perfil de ser produtor de eventos, né? Então eu sou produtor de evento há 25 anos, organizo evento, eu tenho mais facilidade em lidar com a equipe e cobrar da equipe também o resultado. Então, em relação aos nossos eventos, a gente sempre faz uma parceria com a EPT estende, dependendo do evento, naturalmente, por exemplo, a Expo Valley, a gente local mais distante, a fazenda Itaocaia. Então, não se passava com muita frequência ali. Então, ele ampliou o número de linhas, aumentou o tempo. E uma outra característica dos nossos eventos é a gente tem um tempo para finalizar, em respeito aos moradores. Então, a gente começa mais cedo e a Uhum. gente tem um teto aí de 11 horas, meia-noite. Às vezes as pessoas, poxa, vocês terminam os eventos muito cedo. Dá para dar oportunidade para os bares também receberem esse público, né? E você aquecer a economia local. E em respeito também às pessoas que trabalham, que precisam descansar. Agora, a EPT apresentou, nosso seminário que nós fizemos em Areal, um, um modal de transporte turístico. Nós estamos criando a central de passeios. Essa central de passeios, a gente iniciou esse planejamento e a gente acredita que até o inverno a gente consiga implementar, junto com a AGM, que é a Associação de Guias de Turismo de Maricá. E dentro desse trabalho, já nos praiados, se você for nos praiados, você já vê as vans Eu ia rodando. citar justamente isso. Isso é um planejamento nosso, né? Na Flim, a gente coloca os carrinhos elétricos, né, para ajudar, colocamos vans também. O Pedacinho do Céu, a próxima edição, nós vamos fazer uma ligação entre o deck e Araçatiba, porque o palco flutuante ele vai para Araçatiba. Então a gente vai ter toda aquela orla linda ali sendo conectada por vans. Então a gente entende, né, essa necessidade. E outra coisa, né, divulgar isso. Porque Sim. muito que acontece na cidade, a gente perde muita efetividade pela falta de comunicação. Então, isso é um grande problema que a cidade tem. Ela não se comunica ou se comunica muito perto do evento. Então, a gente, quando lança o calendário, e a gente agora, que a nossa secretaria comanda a subida e a descida, a atualização, né, do calendário, a nossa preocupação vai ser muito em falar com a cidade com um pouquinho mais de antecedência, para as pessoas se organizarem, né, e as pessoas poderem curtir. Às vezes a pessoa fala assim, pô, teve o show aqui, semana passada eu não sabia, né? Sim. Poderia ter ido, né? Então isso tudo são coisas que foram identificadas pelo nosso Conselho de Turismo, que aliás a gente tem trabalhado também, João, para fortalecer os conselhos municipais. Eu sou presidente de dois conselhos, sou presidente do Conselho Municipal de Turismo e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, né? São conselhos distintos, foram criados por leis específicas, eu não posso fazer a junção. E ali a gente quer falar com os públicos específicos também, para apresentar projetos, propostas. Então, eu acredito que a gente vai começar agora uma fase de identificação e buscar resolver esses problemas aí que realmente precisam de uma atenção especial do poder público. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Você, como turismólogo, vou trazer alguns dados aqui que eu tenho. Tão um pouco desatualizado, porque eu tinha feito essa pauta aqui para o começo do ano, né? Então eles Uhum. estavam com dados até dia 22 de dezembro. E é o seguinte: os dados recentes da Embratur mostram que o Brasil recebeu 5,4 milhões de turistas estrangeiros em 2024, né? Esses dados até dia Uhum. 22 de novembro. Entre eles, 1,5 milhão de argentinos, pouco mais de 500 mil é, americanos e chilenos, e cerca de 800 mil vindos de países europeus. Aí eu faço a comparação aqui com o México, que recebeu 42 milhões de turistas estrangeiros no mesmo período, sendo o único país da América Latina entre os 10 destinos mais visitados do mundo. Além disso, dados da ONU indicam que o turista chinês é o que mais gasta em viagens, com um total de 196 bilhões de dólares em 2023. Antes da pandemia, o Brasil era procurado por turistas chineses interessados em experiência em ecoturismo, né? Algo que a gente tem na cidade em alta, né? Você acredita que o Brasil, e também incluindo um pouco o Maricá, tem potencial para se projetar mais nesse cenário global, especialmente no continente asiático? E quais são os desafios, por exemplo, que o país tem e o próprio município para isso, já que o turista chinês ele está em busca disso que a gente tem muito na cidade para oferecer?
João, você colocou muito bem. Os dados estão colocados. Eu tive na Embratur semana passada, conversando lá com o presidente, sobre o trabalho de excelência que tem sido feito pela Embratur, pelo Ministério, na identificação. Mas se você parar para analisar, nós recebemos 10% do público de turista estrangeiro que chega no México, né, o Brasil, com todo o seu potencial, sua extensão, sua diversidade cultural, né, a extensão de praias, é muito pouco, né? Então, eu acho que nesse aspecto, ao mesmo tempo que patina muito, a gente também tem um potencial muito grande a ser explorado. Maricá precisa buscar outros mercados. O prefeito, a gente identifica Portugal em função da linha da mesma facilidade de língua, né, para falar, para se comunicar, alguns países da África e a Argentina, porque a Argentina já chega aqui perto. Se você pegar aqui Búzios, Cabo Frio, Arraial, você tem aqui um público argentino que realmente, desses turistas internacionais que chegam no Brasil, desses 5,4 que foi colocado aí, a gente tem aí praticamente 1,5 milhão de argentinos que chegam todos os anos no Rio de Janeiro. O que eu entendo sobre a questão de você buscar novos mercados? Eu hoje identifico a necessidade da gente consolidar Maricá num, nos mercados emissores mais próximos, Minas Gerais, o Sudeste, Sim. né? Até por uma questão de você não criar uma expectativa e não poder atender a expectativa. Então, o principal gargalo nosso é a oferta de meios de hospedagem. Uhum. Quando a gente traz eventos corporativos para a cidade, a gente tem maior dificuldade. Quando a gente faz grandes shows, a gente tem maior dificuldade de colocar, inclusive, os artistas hospedados. E a gente tem hoje cerca de 70 pousadas, mas você não tem um único equipamento com 50 quartos. Você tem que fracionar. E isso é muito ruim para a logística de eventos. Né? Agora a cidade está correndo, trabalhando até o meio do ano que vem. A ideia é que a gente tenha o nosso hotel com 166 quartos. Mas também ele já chega com uma demanda muito comprometida com o Um offshore. offshore. Então a gente já tem ali já uma quantidade de quartos que vão chegar. Naturalmente, o offshore ocupa muito durante a semana. E aí, quando foi pensado na modelagem, eu participei das reuniões. A modelagem é para que a gente pudesse fazer essa virada. Os hóspedes saíram na sexta à tarde, iniciando ali um ciclo de turistas de lazer. Então, qual é o nosso foco? Como ampliar o número de turistas em Maricá e como aumentar o tempo de permanência deles aqui. Uhum. Por a gente está muito perto do Rio de Janeiro, então você tem a possibilidade de fazer com que o turista, vou lá em Maricá e volto. Então, assim, e os equipamentos, os museus que estão sendo projetados, pensados, né? Hoje a gente tem um museu Darcy Ribeiro que está recebendo um público muito bacana lá, tem feito uma programação de excelência. Daqui a pouco vão sair os novos museus e todos os projetos que estão sendo colocados pelo prefeito para o futuro. Quando isso estiver consolidado, esses projetos têm sido colocados, tem chamado a atenção da rede hoteleira. A gente já tem aqui visitas programadas de 3 redes que querem entender, porque eles estão vendo as notícias que estão sendo colocadas de Maricá, elas estão sendo veiculadas aqui pelos veículos, mas elas têm saído na Veja, no estado de São Paulo, né, ela tem saído do jornal O Globo, Valor Econômico. Então, a cidade está começando a ser enxergada. Ó, peraí, vamos lá entender. Vamos ver o que Maricá, será que é isso mesmo? O que a cidade se projeta? Por onde que a cidade quer ir? Então, isso tudo vai ajudar muito para a gente fortalecer esse trabalho de divulgação. Os chineses, eu até recebi ontem um material do prefeito para que eu estudasse a possibilidade da gente fazer uma visita a uma determinada feira em função muito disso, né? Eu já estudei muito sobre essa vontade que eles têm e a necessidade que eles têm de ir para destinos em que eles tenham contato com a natureza. Uhum. Então, eles chamam de turismo experiência, né? Então, eles querem o turismo rural, o turismo de aventura, turismo gastronômico, né? Porque eles também querem conhecer a diversidade gastronômica. E a gente está trabalhando muito aqui, João, para fortalecer esse segmento. É ali que nós identificamos, através de pesquisa,
que a gente vai conseguir ampliar o tempo de permanência? É através do turismo rural e das trilhas. O circuito de pesca que tem sido feito também tem nos ajudado a fazer, porque as pessoas que vêm para o evento no domingo, eles vêm na sexta. Uhum. Então a gente tem conseguido ocupar a rede hoteleira nesse circuito de pesca esportivo que tem sido feito, agora tem uma secretaria de pesca. Então tem alguns produtos que não o mar, né? Porque o mar, a gente tem tido inclusive sorte nesse início de temporada de verão, de ter tido finais de semana com o mar mais tranquilo, mas não vai ser sempre assim. Então a gente não consegue ter o mar como um produto de prateleira prioritário. A Sim. gente tem belas praias, uma areia bacana, uma água bonita, porém, a gente não pode consolidar uma venda de pacotes turísticos para agentes e operadores só falando de mar. É. Porque E aí pode chegar aqui no momento e o mar está é, impróprio, é. tá no meio de uma ressaca, enfim. E outra coisa também, a gente tem pedido muito, né, conversado com os meios de hospedagem que eles investam em áreas de lazer, em piscinas, né, que às vezes as pousadas não têm isso como uma prioridade. Então nós temos dois consultores que têm trabalhado, inclusive a própria prefeitura, né, na Secretaria de Projetos Especiais, nós contratamos e demos projetos, pagamos para que eles tivessem o projeto arquitetônico de melhoria e ampliação. Então, nós tivemos 35 pousadas inscritas e 17 concluíram. Então, hoje, se você chegar nessas 17, eles têm o projeto, agora a gente está buscando financiamento. Muitos começaram a fazer por recurso próprio que tinha e melhoraram o quê? Melhoraram o check-in, melhoraram os quartos, trocaram os ares condicionados por split, né, que não tem barulho, um ar mais moderno, colocaram a televisão de tela plana, melhoraram com a chave. Nós também temos incentivado a rede a visitar feiras de fornecedores, então já fomos a São Paulo, fomos a Cabo Frio, algumas feiras que tem no Rio, para que eles conheçam novidades e lançamentos e possam melhorar. Isso é um trabalho que a gente incentiva o pessoal a melhorar o seu espaço. Mas enquanto a gente não vencer isso, nós temos que calibrar também o nosso trabalho de promoção, porque isso pode se tornar um problema. Você fazer um grande trabalho de promoção, trazer público para cá e o público não conseguir. Parte desse problema tem se resolvido dentro dos aplicativos o Airbnb e outros aplicativos de temporada, de casas de locação por temporada. Isso tem crescido muito na cidade, muito. Tem condomínios que estão sendo construídos, inclusive com essa ótica, né, de você. Então, isso vai nos ajudar também a atenuar esses problemas. As pessoas vêm para Sim. Maricá, ficam em casa de temporada e tal. Para isso, também já estão conversando com a Secretaria de Trabalho, né, com a secretária Rosana Horta, para que a gente possa estar treinando as pessoas para o café da manhã, para dar atendimento a esse mercado, que é um mercado que a gente já identificou. Então, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando numa ponta, a gente está identificando a necessidade de não deixar de olhar para o mercado que está crescendo muito, que é o mercado de temporada. Bom, é isso. E em relação, por exemplo, vamos falar de carnaval um pouco aqui, né? Eu participei do lançamento lá do calendário de eventos, que inclusive foi anunciado, e no dia seguinte dispararam a programação dos blocos, né? Mas a gente, por exemplo, ainda não teve a divulgação completa das Shows. atrações, dos shows. E aí Segunda-feira. cai aquilo da gente falou, né? A divulgação ela é feita em cima da hora. Tudo bem que agora, esse agora aparentemente não tem grandes eventos, então ele é muito para fomentar, não tem grandes atrações em nível nacional, né? Que a intenção é fomentar esse fluxo que já naturalmente vem da outra temporada que a gente estava conversando, né? O que que falta ainda para conseguir alinhar é, essa comunicação, né? Tem muita coisa que envolve contrato, Isso. tem muito show que acontece, acaba que o show cai, né? Durante a Exatamente. tramitação desse Eu, processo. eu sou muito criterioso em relação à informação, porque eu acho que a pessoa que tem a informação, ela precisa ter a informação correta. Então, você falar por falar, só para poder atender aquela demanda, a pergunta que foi feita. Nós já estamos com a programação toda fechada, toda encaminhada.
Só que por prudência, hoje a gente finaliza. Estou saindo, inclusive, daqui para capaz de assinar os últimos contratos. Então foram muitos, são quase 150 apresentações de shows locais, né? Então a gente não pode divulgar um show, né, e o show não acontecer por uma questão contratual. E o que que pode acontecer? É uma certidão, né, daquele artista, não está ali com a proposta feita e tal. Então eu estou com uma equipe, o João, trabalhando há mais de 20 dias. Eles estão trabalhando até 8, 9 horas da noite na Secretaria de Turismo. E as secretarias de meio, né, que é controle interno, procuradoria, administração, setor de contratos, eles estão trabalhando muito. É importante, né? A gente é um governo de continuidade, mas só que eu não estava na gestão do turismo até 31/12. Uhum. E eu não encontrei isso pronto. Então, isso não estava pronto. Então, eu tive que fazer licitação de trio elétrico, fazer licitação de banheiros. A gente não pode colocar um carnaval na rua. A gente tem o poder de mexer no calendário de eventos na data de vários, mas no carnaval eu não tenho esse poder de mudar a data, né? Se eu pudesse, eu colocaria ele para frente. Então, nós encaramos o desafio e a ideia é que a gente consiga, anunciamos já os circuitos de trio elétrico, e a gente até segunda-feira está informando aí, divulgando tudo, e vai ter o aplicativo, né? O aplicativo em que você vai poder baixar o aplicativo e ali você vai saber a concentração, horário de saída de bloco, o referenciamento, aonde ele está, para onde ele vai, os pontos de hidratação, os pontos de banheiro, né, a sala lilás, aonde você consegue fazer o atendimento da assistência social para pulseirar as crianças. Isso tudo vai estar aí, a programação. Isso tudo vai onde comer, onde dormir, onde ficar, né, os serviços da cidade. Então, esse aplicativo a gente está já disponibilizando a partir da próxima semana e vamos contar muito com vocês também para divulgar essa programação. Mas eu acredito que hoje a gente finaliza aí a parte burocrática aí. A gente tá ansioso para divulgar, porque as pessoas naturalmente pedem pra gente, né? E a programação, e a É programação. tudo, né? A dos blocos, inclusive, fazer até uma isenção de culpa aqui. A prefeitura ela disparou, através da SECOM, a lista dos blocos, né? Porém, um dos blocos, inclusive o bloco capitaneado pelo ex-prefeito Fabiano Horta, ele estava com data de 13 às 14, se eu não me engano. E aí um monte de gente veio em cima da gente falar, não, o nome do bloco é Garça da Manhã. Não, ele sai de manhã. Então, assim, como que o bloco vai sair 13 horas? E aí, assim, que eu Isso comento, foi né? um erro de É uma coisa que mandaram pra gente. Então, assim, não é nossa culpa, não foi a gente que sei. inventou essa informação, porque, né, não compete a gente fazer isso. Mas já É, foi corrigido lá. já foi corrigido? Pedimos para corrigir. Então, mas a gente, pelo menos até agora, a gente não recebeu Eles vão enviar. uma errada. Eu corrigi porque, assim, Você sabe que é a garça da o, manhã com é, o café da manhã. eu não reparei, o pior que eu não reparei, eu não vi no horário ali, eu só vi quando reclamaram, quando muita gente veio falar. Aí eu fui olhar lá no Instagram do Bloco, eles até botaram que a data estava errada, botaram um print nosso lá, e aí eu fiz a correção hoje pela manhã, porque isso já foi, dispararam ontem também no final da É porque noite. são 90 blocos, né? Então, um ou outro realmente às vezes acontece, mas a equipe já corrigiu e a gente conhece também o bloco, um bloco tradicional, né? Sabe que ele realmente sai, o nome também já diz, né? Exatamente. É, vou falar um pouco de outra atribuição, né, da sua própria secretaria que aglutinou um monte de funções, né? Comércio, indústria e mercado interno. Vamos lá. Como você vê, por exemplo, o impacto da moeda Mombuca, né? No caso, agora a gente vai ter uma redução natural do uso dessa moeda, né, da circulação dessa moeda, pela extinção do PPT, né? Do programa criado pelo ex-prefeito Fabiano Horta, que foi extinto pelo prefeito Quaquá, e futuramente desse recadastramento do Renda Base Cidadania, né? O Bolsa Mambuca, que provavelmente vai enxugar, porque muita gente ali ao longo desses anos, né, desenquadrado do programa, seja por critério de renda ou por falecimento, mudança de endereço, já não Uhum. residem mais no município, e aí de repente, casos de que a pessoa não reside mais aqui, mas deixa o cartão com um familiar, né, de uma outra casa para a pessoa movimentar o comércio ali. Como você vê esse impacto, se a sua secretaria
também está planejando isso, né? De como é que vai ser esse impacto, porque somente o PPT, se eu não me engano, ele tinha 16 mil beneficiários quando ele foi extinto. Ele gerava em torno de 11 milhões de reais mês no município, né? E esse recurso ele tem que ser gasto na cidade porque é a moeda que só circula aqui. Tem algum planejamento disso? Como é que está sendo feita essa... Olha, essa parte da distribuição, né, do RBC, eu acho que isso é muito importante para a economia, mas é mais importante também para qualidade de vida, dignidade das pessoas que recebem, né? Então, as pessoas realmente precisam desse benefício. Mas ao longo do tempo, foram se sobrepondo alguns benefícios, né? Então você tem alguns benefícios que foram chegando. Quando chegou o PPT, foi um projeto que, naquele momento, foi muito importante, porque ele veio logo em função da pandemia, né? E o Cota 10, ele foi feito para dar realmente esse suporte, ao mesmo tempo em que ele ajudou muita gente, e muita gente, inclusive, recebeu mais de um benefício, e eu sou empresário na cidade, então eu falo para você com propriedade. Agora eu queria até sair um pouquinho do papel do secretário. Então aqui eu tenho duas lojas, sou sócio do cartódromo, tenho uma agência também. Então aqui a gente emprega aqui entre as lojas e o kart aí cerca de 60 pessoas, 70 pessoas na cidade. Então a gente tinha muita dificuldade, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas tem famílias que realmente precisam daquilo, necessitam, acho que a grande maioria, mas a gente também tinha pessoas que, quando acabar o dinheiro na conta, eu vou voltar a sentar na minha moto e fazer a minha entrega. Isso criava um grande problema para o empresariado. Então a gente também recebia muita reclamação dessa questão. Então é importante que faça agora uma reorganização, né? E o estudo de impacto disso, a gente não consegue ter isso no primeiro mês, isso a gente precisa de uma série histórica para entender. A cidade hoje ela já tem uma retroalimentação de recursos chegando em função das grandes obras, as redes de materiais de construção que estão chegando na cidade. Muita gente chega aqui em Itaipuaçu, você vê a quantidade de obras que estão acontecendo. Então a cidade por si só, ela já tem uma movimentação financeira que ela consegue dar empregabilidade e fazer com que o nosso IDH sobe, que nós somos um dos maiores, muito em função dos royalties. Então, o que que eu entendo que o prefeito quis fazer é fazer uma reorganização orçamentária, e ele coloca isso em todas as falas, né? Não vai faltar recurso para quem quer empreender de verdade. Então, eu e o Matheus, né, e a Codemar, a gente trabalha pensando numa pirâmide, né? A base, né, do empreendedorismo social, da relação com as pessoas que precisam mais, o camelô, né, o ambulante, isso está sendo feito já um trabalho pela Secretaria de Economia Solidária. Então, o Secop foi para lá, o RBC junto com o Mumbuca está lá. Eu entro na fase intermediária desse triângulo, conversando com o MEI, com as empresas de pequeno porte, com as empresas que querem chegar para se instalar, de que forma que a gente agora vai lançar a Casa do Empreendedor, para poder a gente ter um local onde o empresário chega, ele vai ser online, vai ser físico também, para as pessoas terem todo o atendimento. Hoje as pessoas, para abrir uma empresa, precisam em 5, 6 lugares, vai no Sim, vai ali, aí se pega formulário, vai no contador, até o contador às vezes não consegue dar a melhor informação. Então, a minha preocupação muito é em quem quer empreender. E as linhas de crédito. Então, esses recursos que o prefeito, de certa forma, ele retira, estão sendo reposicionados em breve, serão colocados em novos programas que efetivamente possam fortalecer o emprego e renda, o empreendedorismo, e não a utilização do recurso, porque as pessoas mudam de endereço, vêm para cá, se beneficiando, e isso acaba colapsando a cidade. Então, eu acho que essa é a visão. A Secretaria de Turismo tem uma preocupação muito grande nisso, porque a gente conversa muito com os empresários, principalmente do setor de gastronomia, e a gente percebe ali a dificuldade que você tem hoje de garçons, pessoas de apoio,
né, os entregadores e tudo, porque existia aí vamos dizer assim, uma acomodação em cima disso aí. Então tem que ser feito filtro, é uma decisão do prefeito, uma decisão de governo, e eu acredito que vem muita coisa boa aí. Esse primeiro momento é um problema, é um momento de realinhamento, né? É um momento que o impacto chega, as pessoas ficam um pouco receosas, mas eu quero acreditar que a cidade vai continuar a ter uma movimentação forte por conta também de novos programas que chegarão. Entendi. E eu vou por último agora, que é a outra atribuição, que é indústria e mercado interno. O mercado interno acaba sendo um pouco disso, né? Mas a questão de indústria, Indústria. a gente já falou também dos problemas que a gente tem na cidade, energia elétrica, água, tudo isso, né? Não sei se você tem alguma interrupção, né? Provavelmente tem com Águas do Rio, que é responsável pelo fornecimento de água na cidade, que a gente está vivendo um período de seca e a maioria da cidade que possui a rede de água, né? Tirando um pouco Itaipuaçu também tem um problema, mas que é atendido por outra rede que vem de São Gonçalo, a que atende de Itapeba ali, região do centro, Barra de Maricá, até Ponta Negra vem sofrendo bastante, porque depende do nosso sistema que de captação no Silvado. É um Uhum. sistema ainda pequeno, né? Nós fomos lá recentemente até para fazer uma matéria especial que vai sair logo sobre a influência da falta da infraestrutura no desenvolvimento econômico da cidade. E me perdi um pouco na pergunta, mas é Da normal. indústria e mercado interno. Como que você está vendo esse desenvolvimento de indústria e qual é o tipo de indústria que você vê e prospecta para o desenvolvimento em Maricá? Olha, o prefeito tem nos colocado muito duas áreas muito distintas, né? A área de alimentos e a área de tecnologia. Então, foi criado, já existe lá uma companhia subsidiária da Codemar, né, a Biotech, que mudou de nome para Amar, Alimentos Maricá S.A. Essa companhia, né, presidida pelo Marlos, ela desenvolveu vários projetos para que a gente possa ampliar e trazer novos empreendimentos para a cidade voltados para a questão da geração de alimentos que pode ser absorvida, deverá ser absorvida pelos alunos da rede e tal, mas também que possa exportar. Eh, Nós começamos agora a contratação de um plano. O plano que nós fizemos, que é o Plano Maricá 2030, para o turismo, nós estamos criando uma modelagem para a contratação de um Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, que não tem. A cidade hoje tem uma série de referências e a gente quer unificar os dados. A gente tem lá o Instituto Darcy Ribeiro, que tem muita informação, a Codemar, que tem muita informação, o ICETIM, que tem muita informação, mas o empresário ele precisa de um compilado dessas informações e que essas informações estejam disponíveis para aquilo que ele está buscando na cidade. O que que você, como você colocou, qual é o foco para a captação? Nós queremos emprego. Então, se a pessoa quiser trazer uma empresa de decoração, uma empresa, um horto, se ela quiser ampliar, fazer uma padaria, naturalmente que a gente também, nesse plano, nós vamos identificar os gargalos, até para orientar. Porque as pessoas falam assim: eu quero empreender. Ah, hoje está dando dinheiro botar loja de açaí. Então o cara vai e coloca uma loja de açaí. E o Sebrae também está nos assessorando, nós estamos renovando o contrato com o Sebrae, fazer uma grande parceria aqui em Itaipuaçu, nós temos já um espaço aqui já alugado para fazer uma grande área de atendimento e para poder fazer essa orientação. Você quer empreender? Olha, Maricá tem essa carência. Os dados mostram que a gente precisa de cobertura nesse serviço. Fique à vontade. Mas você tem informação. Porque eu acho que para o empreendedor, mais até do que a disponibilização de recurso financeiro, está a informação. Então, acho que o grande segredo, eu empreendo há muitos anos, é você ter a informação correta e a orientação, né? A orientação do município. Posso construir aqui, quantidade de andares, como é que vai ser, a lei de zoneamento, o plano diretor, para onde que caminha, eu consigo. Então, isso tudo a gente vai iniciar nessa minha atribuição aí, que é o comércio e indústria,
a trabalhar, como eu coloquei aqui, fiz uma analogia a uma pirâmide, um meio. E lá em cima está a Codemar com os grandes empreendimentos, as grandes indústrias, os grandes projetos que vão chegar, atendendo já esse pessoal que chega mesmo para fazer, eh, empregar 1.000 pessoas. É o parque Ah, tecnológico, tudo então, isso. eu quero trabalhar muito nesse meio, em parceria com as duas, a Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social e com a Codemar. Então, a gente vai criar ali um grupo de trabalho, já criamos, né, para que a gente possa fazer uma troca de informações, um direcionando para o outro. A gente hoje tem um trabalho chamado Artimar, que é a unificação dos coletivos do artesanato. Temos o polo de moda, está sobre a minha gestão com a Codemar, né? Na verdade, a Codemar é que gerencia o contrato, mas tem o apoio técnico da Secretaria de Indústria e Comércio. E a gente tem conversado muito com a Gabriela, com a nossa primeira-dama, que está muito sensível a esse público, né? Não só a questão das mulheres, mas do empreendedorismo nessa área do artesanato. Como a gente tem um galpão que está sendo terminado ali no Flamengo, e a gente entende que a gente pode desenvolver o polo de moda, mas o polo de moda é um projeto de médio e longo prazo, a gente quer fazer uma unificação dos projetos, né, para poder racionalizar, potencializar e aproveitar já o recurso que foi colocado, o recurso público, para melhorar e ampliar. Então a gente deve unificar o Artimar e vai criar lá o Artimar Modas e tal para poder a gente unificar e trabalhar isso em breve agora, acredito que até abril, maio a gente já está com esse projeto na rua. Eu vou voltar só por curiosidade minha, Pode né? falar. E até uma identificação de uma demanda que o município tem, um pouco no turismo, é a falta, por exemplo, de algo em torno dos pontos turísticos, né? A gente vai no Farol de Ponta Negra, por exemplo, e a gente só tem simplesmente o Farol de Ponta Negra. A gente não tem um comércio para vender água, a gente não, a gente fica com sede, com fome, só tem a vista, maravilhosa. Mas a gente não tem todo um desenvolvimento de um comércio, um souvenir, né? Uma lembrancinha que a pessoa possa comprar aquilo ali e levar para alguém, para presentear, né? Não só o Farol de Ponta Negra, né? Acredito que nenhum Pão de Maricá nós temos isso, né? Aquelas próprias, aqueles quiosques que a prefeitura colocou Uhum. também, um ou outro, talvez no Parque Nancy tenha, abre vez ou outra, não abre, a gente não tem uma assiduidade, né? Por exemplo, a própria Orla do Marine, a gente vai para uma aula muito bonita, mas não tem nada, assim, o próprio desenvolvimento econômico ali, os bares, ficam fechados durante o período. Talvez como exemplo a gente tenha um pouco o Parque Nancy, o setor de bares de gastronomia ali, Esse eu né? Mas outros como a Araçatiba até que evoluiu também, né? Tivemos recentemente inaugurações ali, que antigamente a gente só tinha um restaurante ali que é o Bora Bora de muitos anos, mas agora a gente tem outro, Itaipuaçu. Aí entrando em outro caso, o pessoal de Itaipuaçu, o empresariado, principalmente da Orla, reclamam muito. Pô, mas só faz para eles, não sei se você deve ter visto. Melhor coisa. Ué, mas só faz pro pessoal de Araçatiba e a gente aqui. E a gente tem vários ali, muitos começando a inaugurar agora, construindo, porque tem um potencial muito grande para Itaipuaçu. Foram duas perguntas no meio. Você pode ficar à vontade para responder. Ô, João, a cidade é muito grande, né? Então a gente tem que cobrir isso, né? Então, na mesma ponta que a gente está aqui e tenta formar para cá um calendário, você vai descobrir outros pontos. Então, por isso também que foi criada uma secretaria que possa estar indo conversar, organizar o orçamento, né, para que a gente possa fazer. O que eu tenho colocado lá é que a gente não tem necessidade de fazer grandes eventos. A gente tem necessidade de fazer eventos com mais frequência. Então a gente pode fazer eventos para 30.000 pessoas, 3.000 pessoas e para 300 pessoas, né? Então as orlas, né? O Rony tem trabalhado um projeto muito bacana que eu tenho feito até uma troca com eles de informações, que é a gente ter atividades com os pratas da casa nas orlas todos os finais de semana, fazendo um trabalho itinerante e tal. Primeiro, você fortalece o nosso artista local, o artesanato pode estar ali junto, porque
que é um evento? Música, né? Que é o entretenimento, gastronomia e uma área infantil para você atender um público específico, um artesanato, né? Uma programação que possa atender vários públicos, né? Principalmente na grade musical. Então, por que não fazer eventos em outros pontos para ativar a economia dos bairros? Então, isso também está muito colocado dentro dessa nova visão, né, que o prefeito tem de reestruturar a cidade e fazer com que os secretários possam andar e conversar mais. Eu entendo muito, né, sobre essa questão que você colocou aí, da gente poder ter eventos sendo colocados durante todos os anos e os empresários reclamando também da falta de interlocução, é o calendário. Eu insisto em falar no calendário, né? Eu acredito que a gente vai ter no calendário agora uma ferramenta em que as pessoas vão poder até identificar, poxa, estou vendo aqui que Jacaroá não está contemplado. Que a gente vai. Porque o calendário foi apresentado, mas tem novos eventos chegando, Uhum. né? E a gente quer chegar lá. A gente quer chegar e quer atender a todos eles. Então, a visão é essa. A visão é poder fazer uma integração, ampliar e não viver só de eventos, né? Os eventos são importantes porque ativa a cadeia do setor, as pessoas têm uma renda extra, chega segunda-feira, consegue pagar um boleto, pagar uma conta, né? Então a gente precisa que os eventos aconteçam. Mas a gente precisa também que os eventos aconteçam de uma forma ordenada, organizada e atendendo os efetivos, né? Que a gente tem ali a Guarda Municipal, Secretaria de Segurança, né? As Você pessoas não que pode sobrecarregar. exatamente. A Sim. gente tem que trabalhar dentro dessa visão, né? Dessa perspectiva. Faltou só a questão do desenvolvimento de comércios em volta de pontos turísticos. Se há Sim. algo planejado para poder incentivar isso. A gente tem um projeto de fazer as lojas colaborativas junto com a economia solidária. O que seriam essas lojas? Então, está estudando se é container, mas container, maresia e tal. Então, estamos fazendo aí uma parceria com a Somar. E a ideia é que a gente tenha pontos em que a gente consiga atender três áreas específicas. Banheiros públicos, a gente não tem banheiros públicos nas orlas, na parte de trás. E na parte da frente, você ter ali uma loja de informação turística e dentro da loja, com ar-condicionado direitinho, você ter uma loja colaborativa com os artesãos da cidade e com souvenir. Então, teria que ter uma instituição operando, que a prefeitura não pode vender, a própria Codemar pode, porque ela é uma empresa, ela pode ter receita, né? Então, a gente pode tá vendo isso. E esses pontos a gente consiga colocar em todas as áreas, para a gente poder atender a vários pontos. Ontem mesmo recebi, estou com essa equipe fazendo que eu falei aí, a as entrevistas com a rede hoteleira, e ontem a Sabina, que é uma colaboradora nossa, me mandou ontem um monte de fotos lá do farol, né? A gente Uhum. precisa estar lá, precisa reacender a nossa sinalização, que já foi toda, as pessoas picham, O infelizmente, né? próprio tempo, né? O sol. É. E a gente pensar ali, inclusive, o acesso para que as pessoas possam, porque eles, quando tem muito fluxo, o trânsito para as pessoas lá na entrada. E as Uhum. pessoas têm que caminhar até lá, né? Então, como que a gente vai fazer? Através de bugre? Como é que vai fazer esse trabalho ali? Tuk-tuk? Então, a gente também está buscando, dentro dessa central de passeios, soluções, e junto com a EPT, para organizar. E o comércio ali é a questão do fluxo, né? Se você não tiver um fluxo permanente, o comércio não se sustenta até ali. Então é mercado. Então a gente pode botar ali o cara incentivado, aí eu não tenho fluxo para lá. Então você tem que criar toda essa movimentação. Então a central de passeios, quando ela foi pensada exatamente nisso, de a gente poder fortalecer a divulgação dos passeios. Então um passeio ao farol. Então você tem um passeio. Como é que é o passeio? A van sai daqui tal hora, passa nos hotéis de 15. Como a gente viaja por fora, a gente tem lá tudo. Quando você chega no destino, você vai para a van, para o receptivo, já tem lá o guia te vendendo. Ó, gente, tem passeio amanhã para tal lugar e tal. Então a gente tem que criar a cidade precisa disso. Ao criar fluxo e ao regularizar
a divulgação dos passeios, automaticamente a gente atua nessa necessidade de se ter ali um ponto de hidratação. O cara quer tomar uma cerveja, o cara quer sentar, quer ver o pôr do sol. Tem um projeto que está parado, né, na Somar, a gente está resgatando ele, que é para se criar um deck ali em Ponta Negra, um deck bacana, né, que a gente possa estar. Eu já tive acesso a esse projeto, e isso é uma das prioridades. Mas o prefeito, né, Fabiano, ele quis terminar aquela obra ali embaixo, né, que é da Galeta, que ficou linda aquela obra. Aquela obra ali, inclusive a gente está com um evento de jazz e blues programado para o inverno para ali, porque Ponta Negra precisa de muita atenção. A gente fala muito aqui de Itaipuaçu, do centro, todos os lugares precisam, mas Ponta Negra precisa. Eu tenho conversado com os empresários lá, lá a gente concentra também boa parte dos nossos meios de hospedagem, alguns meios de hospedagem, inclusive, que tem um padrão um pouco melhor. Então a gente está trabalhando muito um plano focado para Ponta Negra. Bom, é isso. Se você quiser deixar, a gente já está chegando a 1 hora, já passamos de 1 hora porque tivemos um problema com a concessionária de energia elétrica que deixou a gente na mão, então já passamos um pouquinho de 1 hora. Se você quiser deixar um recado aí pro pessoal para acompanhar o trabalho de vocês. Olha, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né? A gente conseguiu estar tendo esse papo de qualidade, falando da cidade. Pedir um pouco de paciência nesse início, né? Não é um início de um projeto, que a gente já começou o projeto há algum tempo, mas é uma adaptação de estrutura, né? A gente chega agora com um quantitativo de pessoal, tem que adaptar a estação de trabalho, colocar cada pessoa no seu devido lugar, treinar, né, os nossos colaboradores para que eles possam também dar maior atenção. E dizer para vocês o seguinte: a orientação do nosso prefeito é que Maricá realmente seja uma cidade de excelência, seja uma cidade mundial, uma cidade que possa receber novos fluxos, que possa ter no turismo alternativa da receita dos royalties, que um momento a gente vai ter, né, esse volume diminuído, e que a gente possa ter uma cidade que ela viva e que evolua dentro de uma perspectiva do empreendedorismo, de olhar para as pessoas, os projetos sociais sendo muito bem colocados, mas também que as pessoas possam entender que a cidade precisa se desenvolver com trabalho, né? As pessoas precisam empreender, e naquilo que eu, né, puder fazer dentro da minha área de atuação, estarei fazendo, como sempre fiz, para ajudar. Teremos um carnaval seguro, um carnaval da família, um carnaval com uma programação que a gente vai estar divulgando na segunda-feira, que vocês vão acompanhar, valorizando os artistas da cidade. Temos artistas também que chegam de Niterói, alguns do Rio, mas 80% da nossa base são os artistas da cidade. Que vocês possam aproveitar o Carnaval de Maricá, se protegendo, se hidratando, né, tendo uma experiência positiva e divulgando e recomendando a nossa cidade. É isso. Esse foi José Alexandre, secretário de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno do município de Maricá. Já te agradeço aí pela disponibilidade, convidando a todos a assistir as outras entrevistas, né, os outros podcasts, acessando o nosso site em maricainfo.com/podcast.